Fala, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qualquer que seja o horário que você, esteja estudando. Eu sou o professor Fagner aqui da disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Estamos aí numa série de revisaço, um revisaço para conjuntos numéricos. Lembrando, eu tenho sempre batido na tecla, às vezes no seu edital está explícito conjuntos numéricos. Tem edital tão bacana que ele vem falando de múltiplo, divisor, MMC. Tem edital que não, tem edital que ele é mais seco, mais direto ao ponto. Mas lembrando que também não deixa de ser um assunto que você precisa de ter de forma implícita, né? Não necessariamente ele está explícito no edital, mas você precisa dele porque outros tópicos da matemática você vai precisar deste assunto. Às vezes você está tentando entender um outro tópico, não está legal, não está fluindo, não necessariamente por causa daquele tópico, e sim porque aquela base que você precisava ter, você infelizmente não teve. Se você tem uma facilidade em matemática ou raciocínio lógico matemático, você pode, neste assunto, inclusive, pular. Pula, só faz exercício, vê o gabarito, material em PDF, né? Aqui são os slides do professor. Mas o material em PDF ele já se encontra aí na área do aluno. Eu espero que você, já tenha baixado e aí procure também resolver as questões. São diversas questões. O professor propõe diversas questões. Só que não necessariamente você precisa vir assistir todas as questões. Você pode, por exemplo, assistir algumas e já procurar, dar uma pausa na sua tela e vai procurar fazer as outras. E se puder, se tem dificuldade, assista todas as questões e se puder, repita diversas vezes para que este assunto, ele se torne um assunto, gente, domesticado, um assunto tranquilo. E quando nós precisarmos de uma forma direta ou indiretamente, você esteja com ele aí, ó, guardadinho na sua cabeça. Divisores. Nós vamos trabalhar aí com a proposta hoje de divisores. Divisores de um número natural são todos os números naturais que ao dividir tal número resultarão, em uma divisão exata. Isto é, igual a zero. Eu coloquei o primeiro exemplo, vai ficar clássico para você, porque é o seguinte, às vezes muito aluno confunde quais são os múltiplos versus divisores. Muito aluno que confunde isso. Na número 1, por exemplo, a gente vai fazer a letra A, B, C, D. Aqui não é para você marcar X, não. A gente vai resolver uma por uma. Na letra A, por exemplo, se eu peço o múltiplo de 6, você teria, gente, os múltiplos, começando pelo zero, hein? Zero. Lembrando que o múltiplo é a tabuada da multiplicação. Você deve ter assistido essa minha aula já. Já está aí disponível na plataforma. Espero que vocês tenham assistido o primeiro. Múltiplo de 6 é a tabuada da multiplicação do 6. Então, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. E assim sucessivamente, 36, 42 e vai embora. 54 vai embora, Agora, meus queridos, deixa eu fechar aqui. Lembrando que os múltiplos ele tem uma característica de ser um conjunto infinito. Então, você tem aqui um conjunto infinito. Você viu que eu até coloquei 3 pontinhos na frente aqui, ó, representando. Isso tende ao infinito. Na letra A, se eu quero agora os divisores, agora eu disse os divisores de 6, aí é diferente, tá? Os divisores eu procuro um número que ao pegar 6 e dividir por esse número tem que dar resto zero. Por exemplo, 6 dá por 1, 6 dá por 2, 6 dá por 3, 6 dá por 4, 6 dá por 5, 6 dá por 6. Toda divisão exata significa que este número será um divisor de 6. Então, diferentemente dos múltiplos, vem cá, os divisores é um conjunto finito. Os divisores é um conjunto finito. Então, agora você está aprendendo a diferenciar, porque tem aluno que vai fazer exercício, professor, para mim, eu pensava que tanto faz múltiplo e divisor, tanto faz, e não é verdade. Então, 6 dá por 1? Sim, 6 vezes 1, 6, resto 0. Então, 1 é um divisor de 6. 6 dá por 2? Sim, 3 vezes 2, 6, resto 0.
Então, 2 é um divisor de 6. 6 dá por 3? Sim, 2 vezes 3, 6, resto 0. Então, 3 é um divisor de 6. Gente, 6 dá por 4? Então, até dá, mas não dá divisão exata. Então, o 4 não é um divisor, o 5 não é um divisor, 6 dá por 6. Então, 6 é um divisor de 6. Então, observe que o número 6, vou até colocar aqui, ó, né? Ele apresenta 4 divisores. Ele apresenta 4 divisores. Deixa eu pegar minha caneta aqui, né? E aí, nos múltiplos eu tenho o conjunto finito, nos divisores eu tenho um conjunto finito. Finito. Infinito para os múltiplos, finito para os divisores. Muito importante isso. Então, eu vou apagar aqui tudo. É essa aula que nós vamos trabalhar hoje. E aí nós temos os divisores de 6. Você sabe que os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Então, se a prova te perguntar, se é uma pergunta fácil assim, ó, quantos divisores tem o número 6? Você fala 4. 4 divisores, né? Quais são eles? 1, 2, 3 e 6. Observe que sempre o 1 e o número considerado é sempre o divisor do número, ó, o 1 e o 6. Por exemplo, quais são os divisores de 12? O 1 e o 12 com certeza são, tá? Uma coisa a ser observada aqui que eu não considerei o 0. Você reparou isso? Eu não considerei o 0 como divisor de um número. Por quê? Quando eu pego, por exemplo, 6 e divido por 0, você sabe que muita gente colocaria 0, né? Ah, 6 dividido por 0 é 0. Não. 6 dividido por 0, ó, qual o número multiplicado por 0 que dá 6? Fala para mim. Qual o número multiplicado por 0 que dá 6? Não tem. Então, 6 dividido por 0 é impossível. Se você ir na sua calculadora e dividir 6 por 0, sua calculadora vai dizer assim, você tá doidão? Você tá doidona? Não tem. Não tem. Tem calculadora que não vai nem aceitar, vai dar erro, tá? Mas tem muito aluno que passou a vida inteira colocando que de 6 dividido por 0 é 0. E aí, por isso que o 0 não entrou como um divisor de 6. Jamais entrará. Jamais, tá? Agora, se eu pego 0 dividido por 0, aí você poderia pensar, 0 dividido por 0. Qual o número multiplicado por 0 que dá 0? Ah, é o 0. Não, não é só o 0. 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. Então, na verdade, aqui é indeterminado. Indeterminado. Agora, se eu pego o 0 dividido por 6, aí é 0, né, gente? Aí é 0. Então, a regra é... Qual é a regra? Anota isso. É o denominador... Você sabe que você tem um numerador em cima e um denominador embaixo. É o denominador nunca poderá ser 0. Essa a regrinha que eu preciso guardar, tá? E nunca me esquecer desse trem. Pronto. Tá vendo? A gente vai falando de divisores, mas vai surgindo, pessoal, e o pessoal vai colocando em pauta outros assuntos, né? É normal. Quais são os divisores de 12? Ó, abriu a chave. Você tem o 1, o 0 não. O 0 não entra, tá? Você tem o 2, você tem o 3, 12 dá por 4, 12 dá por 6 e 12 dá por 12. Então, os divisores de 12, né, é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Estes são os divisores de 12. Quais são os divisores de 17? 17 só dá por 1 e 17. Inclusive, já foi fruto de uma aula minha. Todo número que apresenta apenas 2 divisores naturais, ele é considerado um número primo. Um número primo, tá bom? Então, 17 aqui, inclusive, é o único número primo dessa série aí, né? Dessa série. Quais são os divisores de 36? Lembrando que eu tenho que pegar o número, né? E esse número considerado, se eu pegar o 36 e dividir por esse número, tem que dar resto 0. Divisor 36. 36 dá por 1, 36 dá por 2, 36 dá por 3, 36 dá por 4. Gente, o 36 não dá por 5, mas o 36 dá por 6. O 36 não dá por 7, não dá por 8. Mas o 36 dá por 9, né, gente? 9. 9 vezes 4, 36. 36.
36 dá por 12. Olha aí que gostoso, né, gente? 36 dá por 12. Professor, mas o 36 dá por 18 também. O 36 dá por 18 também. Depois do 18, só o próprio 36. O grande problema é que nem todo mundo vai ter essa habilidade na hora do exercício. Quando eu peço os divisores de 6, legal, 1, 2, 3 e 6, rapidinho você, ó. Então, talvez você esteja pensando assim, professor, não tem um método que eu resolvesse o 36 e o 48, por exemplo, sem necessariamente esse processo braçal demorado. Se você tem uma certa habilidade com conta, com tabuada, legal, faz rapidinho, né? Mas se você não tem, eu vou te ensinar um bizu especial já já, aguarda aí, tá bom? Eu vou colocar aqui os divisores de 48. Você tem, então, os divisores de 48. 1, né, gente? Eu tenho 2, 48 dá por 2. O 3, o 48 dá por 3, 48 dá por 4. 48 não dá por 5, mas 48 dá por 6, 48 dá por 8. 48 dá por 12. Olha que gostoso, né? 48 dá por 12. Gente, 48 dá por 16. Professor, eu nem imaginaria que 48 dá por 16. Dá, 3 vezes 16 dá 48. 48 dá por 24 e 48 dá por 48. Então, se eu pedisse para você quantos divisores tem o número 48, se essa fosse a sua pergunta da prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número 48, ele tem 10 divisores. 10 divisores. Professor, tem um método mais rápido, então, de fazer isso aí? Tem. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Você vai escrever aí dica 1. Eu vou usar essa tela aqui mesmo, tá? Inclusive, eu vou deixar os divisores de 48 elencado aí, porque vai favorecer o nosso momento especial. Beleza? Deixa eles aí. Você sabe que tem 10. Então, dica 1. Para que serve a dica 1? Para saber quantos são os divisores. Quantos são os divisores? Quando eu quero saber quantos, eu não quero saber quais, eu quero saber quantos, só quantos. Por exemplo, eu vou pegar o 48 como referência, poderia pegar qualquer um deles, tá? Vou pegar o 48 e vou fatorar. A gente vai fatorar o número 48, tá? E a partir do momento que a gente fatora o número 48, aqui você já sabe. Você já teve uma aulinha especial para fatoração. Então, se você perdeu essa aula aí, você pulou e tem dúvida, retorne, tá? Retorne à aulinha especial de fatoração, números primos e fatoração, revisaço de conjuntos numéricos. Então, o 48 eu vou fatorar, só que só pode fatorar pelo menor número primo possível. Então, eu vou começar por 2, dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu gostaria que os senhores e as senhoras colocassem o número 48 fatorado. Olha a forma fatorada, já explicado aí para vocês. Observe que o 2 ele apareceu 4 vezes. Aqui é vezes, eu já expliquei isso para vocês. E o 3 ele apareceu só uma vez. O 3 ele apareceu só uma vez. Então, eu tenho o 48 também na forma fatorada. Esse 48 ele está na forma fatorada. Escreva aí, forma fatorada do número 48. Ué, professor, mas até então você não descobriu 10, porque 10 é a quantidade de divisores do número 48. E você falou que é um bizu? Sim. Agora que vem um bizu. Você vai pegar só o expoente. Eu disse o quê? Só o expoente e somar mais um. Então, você vai pegar cada expoente e somar mais um. Por exemplo, qual é o expoente da base 2? 4. Você vai pegar 4 mais 1. Vezes, sempre vezes. Você vai pegar só o expoente da base 3. 1. 1 mais 1. Você sempre somado mais 1. Então, 4 mais 1 é 5. 1 mais 1 é 2. E quanto é 5 vezes 2? 10. Realmente, o número 48 tem 10 divisores. Então, pela dica 1, eu estou descobrindo quantos são os divisores de 48, sem necessariamente saber quais são.
Isso favorece bastante, tá? Eu coloquei aqui na página posterior, e já volto para a página 1, a dica que eu acabei de anotar. A quantidade de divisores pode ser assim encontrada. Então, eu tenho aqui a base, ó, A e B e C é uma forma genérica qualquer. Então, a forma para encontrar a quantidade de divisores de um número, você já tem isso no seu material, tá? Olha que gostoso, hein? Então, nós temos aí a fórmula, ó. Alfa. Alfa é o expoente aqui, ó. Beta, teta. Gente, a letra pouco importa, né? Então, você sempre vai somar mais um ao expoente de cada base. Beleza? Professor, então para que serve a dica 1? A dica 1 ela serve para a gente encontrar quantos são os divisores de um número natural qualquer. E aí a gente encontrou os divisores, por exemplo, da letra E, 48. Quantos são os divisores? Deu 10. 10. Eu quero ensinar a dica 2 para vocês, que aí depois a gente vai para vários exercícios, tá? Eu vou apagar aqui tudo do lado direito. A gente está tomando mais tempo nesse exemplo número 1, mas daqui a pouco a gente avança mais rápido, né? É um bloco curto também, o professor tem procurado fazer blocos menores. Pode ser que um bloco ou outro aí durante o curso seja um bloco maior, mas predominantemente a gente coloca blocos menores para não ficar muito cansativo, não ficar muito maçante, tá bom? Pessoal, então nós temos aqui a dica 2. Qual que é a dica 2? A dica 2, lembra que a dica 1, quantos são os divisores, nós vamos treinar mais isso. Dica 2, não muito usada, mas eu vou dar também. Quais são os divisores? Quais são os divisores? Lembra que a dica 1 eu quero saber quantos são os divisores. Na dica 2 eu quero saber quais são os divisores, né? Pessoal, mas eu já tenho os divisores de 48. Claro, eu já fui elencando para vocês, mas e se você assim não tivesse? Aí você usa a dica 2, também especial para você, principalmente se você tem dificuldade em tabuada. Você vai pegar de novo o número 48 e fatorar, assim como a gente fez na dica 1. Poderia ter até usado um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por 2 dá 24. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Lembra que você vai fatorando até chegar a 1, né? É o processo da fatoração. Eu vou criar mais uma coluna, olha isso, gente, olha que gostoso. Se você precisar, a gente retorne, tá? Retorne. E vou selecionar o primeiro número 2. Eu vou selecionar o primeiro número 2, tá? Selecionei, olha só. E vou pegar aqui o pincel vermelho e vou colocar aqui o número 1 aqui em cima. Por que o número 1? Porque o número 1 ele é comum aos divisores de qualquer número. Observe que todos os números apresentou o número 1 como divisor comum. Todos, né? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Dá uma olhadinha que o processo é fácil. Eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1, 2. Ó, já consegui encontrar aqui o 1 e o 2. Eu vou circular o próximo número 2. Aí eu vou circulando os de baixo. Sempre que eu circular, eu vou ter que retornar a multiplicação lá no 1 novamente, ó. 2 vezes 1, já tem. 2 vezes 2, 4. Eu vou pular para o próximo. Lembre-se que sempre que quando eu pulo para o próximo, eu reinicio a multiplicação lá em cima. Então, ó, 2 vezes 1 já tem, você pode pular. 2 vezes 2 já tem, 2 vezes 4, 8. Eu pulo para o próximo. A regra diz, pulou para o próximo, eu tenho que reiniciar a multiplicação lá no número 1 novamente. Então, 2 vezes 1 já tem, 2 vezes 2 já tem, 2 vezes 4 já tem, 2 vezes 8, 16. Aí, qual é a regra? Pulou para o próximo, eu sempre reinicio a multiplicação novamente. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 16, 48. Se você contar, mesmo que ele esteja fora da ordem, eu tenho aqui 10. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 divisores. Mas lembrando, a dica 2 não é para encontrar quantos, é para descobrir quais, sem necessariamente fazer aquele processo de bração. Gostou? Bom, tá aí a questão número 2. Ok, já tá aí na tela para você. Agora, quero saber como é que o concurso vai cobrar esse trem, né, gente? Olha que gostoso aí, ó. O número de divisores inteiros positivos de 600.
Imagina se você não tivesse aquele dispositivo. Lembra que eu quero um número de divisores. Se eu quero um número de divisores, então a gente poderia usar a dica 1, né? Eu vou pegar o 600 e fatorar o 600. Imagina, gente, olha que gostoso, que na verdade a dica 1 é campeã em prova mesmo. Então, por 2, já expliquei tudo isso, não vou ficar explicando novamente, dá 300, por 2 é 150, por 2 dá 75. Aí 75 não dá por 2, vai dar por 3, né, pessoal? 3 vai dar 25, ok? 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, nós temos aqui o número 600 fatorado como 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1, porque o 3 só apareceu uma vez, e o 5 elevado ao quadrado, porque o 5 só apareceu 2 vezes. Professor, como é que faz? Como é que faz, né? Para encontrar a quantidade de divisores de um número qualquer? Fácil. Você só vai pegar o expoente e somar mais 1. Parabéns. Então, eu vou pegar aqui. Quem é o expoente aqui? 3. Aí você já soma direto. 3 mais 1, 4. Vezes. Pega o expoente aqui. 1. 1 mais 1, 2. Pega o expoente aqui. 2. 2 mais 1, 3. Então, lembre-se, cada expoente você vai sempre somar mais 1. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O que ele quer saber mesmo, gente? O número de divisores de inteiros positivo, 24. Então, 24, letra E. Belíssima questão. Ok. Muito boa, né? Você lembrava desse processo? Não. Acho que a maioria, às vezes, não lembra, né? Por isso que o professor está fazendo essa revisãozinha especial para vocês. Determina o valor de n sobre 2, sabendo que o n né, é o número de divisores naturais de 3.000. Imagina, fazer, gente, 3.000 na hora da prova, no processo braçal, você não quer. Então, por 2 dá 1.500. Por 2, né, pessoal? Por 2. Então, 1.500 por 2 vai dar 750. Aí você continua fazendo por 2. Enquanto der por 2, faça por 2, né? Então, 750 por 2 vai dar 375. 375 por 3, né, pessoal? Então, 375 por 3 vai dar 125. Pessoal, 125 dá por 3? Não. Aí, 125 vai dar por 5, né, gente? Então, 125 dividido por 5, você tem 25. Aí, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, quer dizer que o número 3.000 fatorado, gente, atenção, é 2, quantas vezes? 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado ao cubo. Lembrando que eu só vou pegar o expoente de cada fator primo e somar mais 1, né? E somar mais 1. Ficou prático esse trem, né, gente? Então, aqui é 3, 3 mais 1, 4. Vezes, aqui é 1, 1 mais 1, 2. Aqui é 3, 3 mais 1, 4. Gente, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Professor, não tem 32 nas opções. Então, se a prova te perguntasse para você qual é a quantidade de divisores do número 3.000, 32. Seria a resposta essa. Só que ele quer, determine o valor de n sobre 2, sabendo que n é o número de divisores do número 3.000. Então, n sobre 2. O n é 32. Então, n sobre 2 é 32 sobre 2, dá 16. E aí, 16, sim, a letra D. Belíssima questãozinha. Bacana. Viu como é que favoreceu bastante? Se a gente não tem, pessoal, esse processo, certamente a gente ia naufragar. Certamente. O aluno fala, professor, fazer braçal, divisor de 3.000, hein? Só Jesus, hein? Só Jesus. E aí o cara, se não tem o dica, se não tem um bizu, se você não está no lugar certo, no momento certo, provavelmente você, né, padeceria em relação à questão número 2 e à questão número 3, com certeza. Show? Vamos para o número 4? O número 4 já está aí na tela para você. Pessoal, belíssima questão número 4, então, está na sua tela, bacana. Espero que você já tenha tentado fazer. O gabarito já encontra-se lá na parte final do seu material PDF, tá bom? Ele falou do número n, atenção, interessante essa questão, que agora ele faz o processo inverso, hein? Ele fala que esse número tem 20 divisores positivos. Sendo assim, qual é o valor de P? Qual é o valor de P?
o valor de P. E aí, dá uma olhadinha só. Que esse número aqui está na forma fatorada. E para encontrar a quantidade de divisores de um número, eu sempre pego o expoente e somo mais 1. Ele sempre faz isso, né, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui o expoente é 3, 3 mais 1, vezes... Quem é o expoente aqui, ó? O expoente do 3 é P. P mais 1. Isso vai me dar a quantidade de divisores. Só que a quantidade de divisores ele já me deu. Ele não quer a quantidade de divisores, ele já foi fornecido isso. 3 mais 1, 4. 4 que multiplica P mais 1, igual a 20. Eu aprendi um lance da matemática, vamos ver se você lembra. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, P mais 1 é igual a 20 dividido por 4. A gente pode trocar de membro, né? Vou falar muito isso durante o curso, mas desde que você inverta o sinal da operação. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está somando, passa subtraindo. Se está potência, passa radiciação, né? Em forma de raiz. Então, vai ficar P mais 1 é igual 20 dividido por 4 dá 5. Professor, eu poderia ter feito aqui um chuveirinho também, né? A propriedade distributiva, poderia. Então, tá vendo? Esse 1 tá positivo, passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, 5 menos 1 dá 4, né, gente? 5 menos 1 dá 4. Então, a resposta aí, letra C. Maravilha? Número 4. Bom, número 5 tá aí, a questãozinha da ESA. Não, sargento do Exército, mas depende da banca, né, pessoal? Então, ó, sendo o número N, de novo, uma questão muito parecida. Tem 6 divisores. Ele quer saber quem é o valor do N, né? Quem é o valor do N. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse número ele tem 6 divisores. Quem é esse número, gente? Lembre-se que eu pego o expoente. A regra é soma mais 1. Eu pego o expoente e somo mais 1. Isso aqui vai me dar a quantidade de divisores. Só que a quantidade de divisores já foi informado, 6. Então, x mais 1, coloca parêntese, tá? 2 mais 1, 3. E a mesma coisa da questão número 4. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar x mais 1 é igual a 6 dividido por 3. O 3 está multiplicando. O 3 passa para o outro lado dividindo. Que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Dá 2. Então, x igual a esse 1 positivo, passa para lá negativo. Então, x igual a 1. Professor, mas eu vou marcar a letra A 1. Então, cuidado. Diferentemente da questão 4, porque a questão 4 ele queria saber, pessoal, o valor de P, o expoente. O P deu 4. Na questão número 5, não. Ele quer o valor de N. Deixa eu pegar o marca-textozinho. Ele quer o valor de N, tá? E o valor de N, lembrando que N... Vamos repetir o N aqui? Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Ó, N é igual a 2 elevado a x vezes 3 ao quadrado. N igual a 2 elevado a x. O x é 1 vezes 3 ao quadrado. Então, N igual a 2 elevado a 1 dá 2, 3 ao quadrado dá 9. Gente, quanto é 2 vezes 9? 18. Então, N vale 18. Aí sim, a belíssima questão alternativa D. Tá bom? Pessoal, então você tem aí 18, letra D. Estamos indo para a parte final. Determine quantos divisores positivos tem o número 76. Então, vou pegar o 76 e fatorar. Então, 76 por 2. A gente sempre faz pelo menor número primo possível, né? Então, a gente vai lá. 76 dividido por 2 dá 38. 38 dividido por 2 dá 19, não é isso? Gente, 19 é primo, né? Então, 19 só dá para dividir por 19. 19 por 19 dá 1. Legal. Então... quer dizer que o número 76 fatorado deu 2 que apareceu 2 vezes e o 19 que apareceu só uma vez, tá? Quando é um expoente, não precisa colocar. A pessoa está colocando para dar ênfase, tá? Lembra-se que você pega o expoente e soma mais 1. Que é um expoente aqui? 2 mais 1, 3. Que é um expoente aqui? 1 mais 1, 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então, quer dizer que o número 76 ele tem apenas 6 divisores, a letra B. Bom, a nossa penúltima questão, belíssima questão número 7. Considere o número n inteiro
e positivo, tal que 36 e 54 são ambos divisíveis por n. Então, considere o número n inteiro e positivo, né? Tal que 36 e 54 são divisíveis por n. A soma dos possíveis valores de n. Pessoal, quando ele fala que n é um número inteiro positivo, tais que 36 e 4 são ambos divisíveis por n, ambos divisíveis por n significa que é comum aos divisores de 36 e 54. Pera lá. Quais são os divisores de 36? Você pode fazer até pela dica 2, tá? Que eu já ensinei para vocês. Eu já vou colocar aqui já direto. 1, 3... Aliás, o 2, né? Não posso pular o 2, né? O 2 é divisor. Divisor, né? O 3, nós temos o 4, o 6, o 9. 9 é divisor de 36. O 12, o 18, né, gente? O 18. Você tem um 18 e você tem um 36. Esses são os divisores de 36. Quais são os divisores de 54? Os divisores de 54 é o 1, com certeza, tá? O 2, o 3, o 6, o 9, o 18 é um divisor de 54, o 27 também e o próprio 54. Pronto. Ele falou que o número n inteiro positivo, tal que 36 e 54, são ambos divisíveis por n. Ou seja, ambos divisíveis por n significa que, pessoal, eles são divisíveis e são divisores comuns de 36 e 54. Resumo, o 1 é comum, o 2 é comum, o 3 é comum, o 6 é comum, o 9 é comum. Tem mais algum comum, pessoal? O 18 é comum. O 18 é comum. A soma dos possíveis valores de n. Então, maravilha. Quais são os possíveis valores de n, né? É só somar, então, agora, né? Ó, belíssima questão, né? 2 mais 3 mais 6 mais 9 mais 18. É só você colocar o resultado agora, né? Ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 6, 12. 12 com 9, 21. 21 mais 18 vai dar aí, gente, 39. 39. E 39, a letra D. Belíssima questão da Fundação Getúlio Vargas, que para nós aqui, independentemente da banca, né, gente? Está preparando a parte teórica com vocês, independentemente da banca. Você precisa aqui entender a teoria. Não adianta você fazer 200 mil questões da banca, mas você não entendeu a teoria, não adiantou nada. Questão número 8, Instituto Quadrix. 2022 possui 8 divisores positivos. Então, você já sabe, você vai pegar 2022 e fatorar. Você não vai fazer isso braçal, não, né? E fatorar. Por 2, dá 1011. Aí você sabe que 1011 dá por 3, que se você somar os algarismos, dá 3. Então, 1011 dividido por 3 dá 337. 337 dá para dividir por 3? Não, né? Não dá. Não dá. O 337 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, aqui dá 1, tá? Lembrando, então, que o número 2022, ele tem a seguinte forma fatorada. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 337 elevado a 1. Cada expoente você soma mais 1. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ele falou que o número possui 8 divisores, então o item está certo. Bacana, gente. É um blocozinho menor, um bloco pequeno, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixe de refazer o assunto diversas vezes. O que você precisar de mim, os meus canais estão sempre aí, né? De acesso, estão sempre disponíveis, geralmente no início de cada slide aí, o professor deixa disponível. No seu material PDF também tem os canais de acesso que você pode conversar diretamente com o professor Fábio. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau! Ótimos estudos!